Bom, gravando. Boa noite a todos. Estamos aqui na reta final, né? Mais uma vez. Faltando praticamente aí 2, quase 3 semanas aí para a gente concluir esse concurso que está deixando a gente fora do sério, né? Só tem 50 vagas para história, 50 candidatos por vaga para história em Franca. Quase não tem historiador, né? Saindo pela culatra. Mas é isso, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui, acho que é a primeira vez que eu estou acessando essa plataforma. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai fazer 2 textos, são 2 textos pequenos, meio que são 2 textos meio que etnográficos, né? Um é esse que chama da Psiagrama, não tem ele em PDF, mas o link lá no Drive tem o link dele, vocês podem acessar, né? Mas eu fiz slides para os 2 textos e vou enviar para vocês no Drive logo após ao término da aula, tá ok? O outro texto chama Narrativas Quilombolas, né? É um texto que ele vai cobrar somente o primeiro capítulo e o segundo capítulo. É um texto super interessante, né? Porque se a gente for ver essas questões de comunidades tradicionais, é uma questão muito complicada, né? Porque se a nossa educação, a gente já vê aí, nós, né, ocidentais, já temos um problema, um déficit educacional muito grande. Agora imagina para as populações tradicionais, né, os povos das florestas e tudo mais. Então, nesse sentido, é muito complicado a gente pensar esse modo. Por quê? Porque está além da nossa realidade, né? As nossas realidades, elas já são diversas, se a gente perceber isso, né? E aí, por caso dessas populações tradicionais, o caso é bem mais delicado, porque não faz parte da nossa realidade e a gente não tem um acesso direto a certos conhecimentos, e muito menos eles, né? Se a gente for perceber isso, e muito menos eles. Então, o intuito desse primeiro texto, que chama Narrativas Quilombolas, Dialogar, Conhecer e Comunicar. É um texto simples, assim, que depois a gente vai ver. Deixa eu pegar aqui o texto na íntegra para mostrar para vocês. É um texto que ele traz, o próprio nome já diz, né? Narrativas Quilombolas. E pensar o título já traz para a gente algumas questões e já clareia bastante como que é o título. É um texto que, embora o concurso ele só cobre o primeiro e o segundo capítulo, só é cerca de quase 20 páginas, e o outro texto tem 8 páginas, né? O Tornar-se Selvagem. Então, praticamente, a aula vai durar 20 minutos, brincadeira, né? Mas é um texto bem denso, assim, com muita informação, e nos traz muitos questionamentos também, como trabalhar e como perceber e pensar essas questões com as comunidades tradicionais, beleza? E aí o próprio título já nos inicia a pensar sobre narrativas quilombolas. Por que esse título do texto, né? Porque ele vai trazer as narrativas e vai trazer um protagonismo para essas comunidades quilombolas, né? Então, utilizar essas narrativas como metodologias, né? Como formas de ensino-aprendizagem. Então, ela tá previsto na lei, né, sobre a educação das comunidades quilombolas. E dialogar, conhecer e comunicar, isso também traz muito, né? Dialogar com a comunidade, né? Trazer esse diálogo, a gente
a gente estreitar mais essas relações para poder mesmo enfrentar esses tipos de conhecimento que é diverso, né? É múltiplo. Se a gente, como ocidentais, tem essa preocupação, mas não tem esse conhecimento, né? Esse diálogo. E conhecer justamente por isso, né? Conhecer como que são as comunidades, quais são os fazeres e pensar, porque tem muito significado, né? As populações tradicionais, elas têm uma, uma, uma percepção de mundo distintos da gente, né? Porque a gente pensa o universo de forma mais fragmentada, né? As populações ocidentais. Esses dias eu vi um quilombola falando, eu vi uma entrevista que o tempo é distinto, né? Nosso tempo é fragmentado, né? Então a gente vive meio que num apocalipse, né? Porque a gente tem início, meio e fim. A gente já teve o início e meio que a gente está meio numa época apocalíptica, assim. Enquanto que as populações tradicionais, elas vivem um tempo cíclico, né? Início, meio e início novamente, percebe? E isso também condiz com suas práticas, né? Com suas práticas culturais, práticas agrícolas, modo de viver e tudo mais. Então, esse conhecer é para trazer esse tipo de conhecimento para nós que não tem muito conhecimento e uma estreita relação com esses tipos de populações, correto? E comunicar é justamente o que esse livro talvez se proponha a trazer, né? É um material didático, né, que eles querem contribuir para justamente trazer o conhecimento tradicional para as próprias populações tradicionais. Então, o título ele já traz muito o que a gente pensar, né? Então, que vocês tenham em mente essas narrativas quilombolas, as narrativas é que vai trazer que é o objetivo desse livro em si. Então, ele vai trazer para a gente diversas questões aí. Primeiro, a gente vai ler, então é só o primeiro e o segundo capítulo, né? Começa da página 37 e vai até a 50, né? Então, umas páginas pequenas, mas muito denso. Eu pensei em trazer para vocês, trazer o livro todo para a gente pensar sobre tudo isso. Mas aí eu vou trazer mais o início dele, falar algumas coisas para a gente introduzir o texto em si, e aí depois a gente vai falar rapidamente sobre o capítulo 1 e 2, né? Então vamos lá, então. Então, qual o sentido do título, que ele já traz muita informação para a gente? É um texto, a pesquisa ela foi realizada, eles comunidade por meio de o Carlinhos, seja bem-vindo, Carlinhos, Carlos Amorim. Então, esse texto vai trazer, eles entraram, é uma demanda da comunidade, né? Vamos falar um pouco dos autores. É o Renato Ubirajara dos Santos Botão, ele é graduado, possui filosofia na Unesp, né, em 2005, experiência nas áreas sociais, com ênfase em introdução à antropologia, teoria antropológica e antropologia das populações afro-brasileiras, atuando principalmente no seguinte tema: religião, candomblé, identidade cultural afro-brasileira, teoria, quilombos e educação das relações étnico-raciais. Esses são os organizadores, né? A Silvane também, Aparecida da Silva, ela já tem doutorado pela PUC em 2019, com o protagonismo das mulheres quilombolas no estado de São Paulo, mestrado em História pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC, né, com a dissertação Racismo e Sexualidade nas Representações de Negras e Mestiças no final do século XIX e início do XX, e graduação História. Então, são dois organizadores que trabalham muito com o tema. Eles foram para a comunidade em 2012, mas os textos em si são outros professores, a diagramação e tudo mais. Eles são os organizadores em si, né? E aí, para a gente, desculpa, para a gente introduzir esse tema, é um tema muito relevante também, né? Porque as populações
questões étnico-raciais e as populações mandaram... Eu não estou conseguindo ver, Carlinhos, o chat. Qualquer coisa você fala, você me comunica, se alguém perguntar e tal, e todo mundo fica à vontade para perguntar, para questionar e colaborar com a aula. Então, voltando. Tranquilo, Ramiro. Tá, obrigado, seu Carlos. E aí, então, para a gente trazer essas questões também, porque, como estava dizendo, são questões bem delicadas. Se a gente pegar as populações, né, afrodescendentes, populações descendentes dos negros escravizados. A educação para eles foi muito, né, para a gente, como eu estava falando, para a gente já é difícil. Para as populações negras, né, e escravizadas, foi muito complicada essa história em si, porque logo que acabou a escravidão, a gente já viu que veio as oligarquias ainda estavam no poder, né? Então foi muito difícil, eles não tiveram, sobretudo, trabalho, moradia e tudo mais. Saíram dessa fase, né, logo após a dita abolição escravocrata, e foram jogados ao léu, né, sem apoio nenhum, sem condições nenhuma. Agora imagina nas condições educacionais, né? Só a partir da década de 20, né, a partir dos movimentos negros, né, a partir por meio, sobretudo, das imprensas, né, da imprensa negra, a gente tem várias aí, que traz um movimento que começa a ter uma resistência e dar protagonismo para essas populações, né? E a gente vê também que antes disso, além das oligarquias ainda estarem no poder, né, que foram os detentores dos latifúndios e tudo mais, a gente vê também a vinda de imigrantes e a industrialização no Brasil e, sobretudo, ocupando os lugares dessas populações que foram recém, entre aspas, libertas, né? Então, a partir da década de 20, o movimento negro ele começa a se fortalecer, se formalizar, se juntar, e uma das características mais importantes é a imprensa negra. Então, a gente tem diversas imprensas aí negras que foram se constituindo e se concretizando para informar por meio de festejos, por meio de informações, né, política e cultura, né? Então, a gente tem aí o Alfinete, o Clarim, né? O Clarim era sobretudo aí um meio super importante, embora eles não durassem muito, né? Não duraram muito, aí duraram pouco tempo, mas foi de suma importância para esse fortalecimento, né? E essa resistência. E aí, logo depois também foram surgindo os movimentos negros, né? A Frente Negra Brasileira também foi logo após a década de 20, né? Mas logo depois, 30, 40, temos os movimentos negros também, sobretudo a Frente Negra Brasileira, que também deu um escopo muito grande em fortalecimento dessa resistência. E aí, logo depois também, esses foram os caminhos. Então, sempre foi um caminho difícil, e quando se fala dessas populações, são populações resistentes, né? Tanto falando assim, de populações tradicionais. Então, esse livro também ele traz, importante para a gente refletir e pensar nesse sentido, e sobretudo da voz, né? Porque as narrativas, elas que são o protagonistas dessas relações aí, né? Então, dá voz a essas populações, sabe? E como também como que essas populações se vê no planeta, né? Se vê no mundo, assim. Então, a gente percebe que são populações muito voltando aos quilombolas, né? As populações tradicionais aqui, que é o foco. Então, é um meio de ver diferente, né? Então, vai trazer esse livro para trazer esse aparato, esse arcabouço, para depois levar para as escolas, né? Como livro didático e uma referência para os professores, né? E, sobretudo, para os alunos, né? Então, em 2012, eles ingressaram por meio de uma demanda, né, do Núcleo de Inclusão de Secretaria da Educação de São Paulo para implementar as diretrizes nacionais para a educação. Então, o que eles vão fazer? Essas diretrizes vai ser meio que a base
do trabalho deles na comunidade. Essas diretrizes, a gente vai pegar aqui o artigo 1 dele, que diz muito qual vai ser o caminho desse livro. Cadê o artigo? Só um segundo. Eu não estou achando. Artigo 1º. Vamos lá. Vai, cadê? Estou meio confuso aqui, gente. Espera. Na página 3. Tá lá em cima. Então, essa vai ser a diretriz do trabalho, né? Que é organizar principalmente o ensino ministrado nas instituições de ensino fundamental, né? Então, eles vão seguir essas diretrizes da memória coletiva, das línguas reminiscentes, dos marcos civilizatórios. Praticamente esse é o índice do livro aí, que eles vão trabalhar e trazer à tona para surgir, para direcionar esse material, correto? Então, é em cima dessas diretrizes aí que meio que o livro ele segue o caminho, né? Segue essa linha aí. Então, voltando, e também tem um método, ele vai apresentar, esse é o método de ensino, né? Esse é o método do livro que eles vão trabalhar. Meio que não fica claro, é meio é antropologia, mas não fica claro também o método antropológico, embora sejam as narrativas, meio que apareceu uma pesquisa de survey, sabe? Aquelas pesquisas de questionamento mesmo, chega com as perguntas, enfim, não fala também o tempo que passou na comunidade. Eles trouxeram retorno, mas também depois não trouxeram para a gente informação como que isso se desenrolou. É mais para trazer o material e trazer elucidar essas informações para a gente. Então, houve as reuniões com as quilombolas, e eu acho isso muito importante, porque houve a preocupação das lideranças, né? Essas lideranças que pediram, e isso é muito importante, porque trazer essas devolutivas, né? Se houve a preocupação, então isso é de fundamental importância, né? Ouvir. Acho que a gente tem mais que ouvir do que falar quando tem essas populações. Foi então que decidiram registrar as histórias das comunidades para que fossem utilizadas como recurso didático. Eu estou trazendo esse resumo aqui, e o que está em amarelo é o que eu achei mais importante para a gente trazer, né? Então, as conversas foram transcritas e selecionados os temas que mais apareceram: terra e território, valores, identidade, festejos e personagens importantes, né? Terra e território, você vê que são dois temas, né, dois temas iguais, mas são diferentes, né? Terra e território, para eles, acho que é o ápice, assim, de quando as populações pedem e tal, acho que é para fortalecer justamente o território, porque a ligação que eles têm com o território é fundamental para a construção da sua identidade, para a construção desses valores mesmo, que é o segundo capítulo, né, sobre valorizar esse território e valorizar essas populações, né? Então, o território é fundamental para a construção desses valores, né? Dessas identidades e dessas construções sociais dentro da comunidade. Então, o território, acho que a luta deles por território é fundamental, sabe? Até chego a perguntar, assim, se o interesse talvez não seriam esse, né? Pela demarcação de suas terras, que é fundamental para a sua sobrevivência e resistência e tudo mais, né? Então, esse livro ele traz possibilidades mais subsídios didáticos para os educadores que trabalham com estudantes quilombolas, mas principalmente para que os próprios estudantes possam apropriar da história, as suas histórias, né? Então, os mais velhos, é fundamental nessa
nessa percepção de mundo, né? Porque essas populações, elas são ágrafas, né? Ágrafas, se é assim que se fala, porque não é pela escrita, são populações que usam da oralidade, né? Usa da memória, e isso é fundamental nesse livro, assim, a oralidade, né? A transmissão do conhecimento está pautada na memória e na oralidade, na transmissão desses conhecimentos, né? Desses conhecimentos tradicionais, sejam os festejos, seja o cultural quanto o político, educacional, tudo isso está envolto no seu território, né? Então, possibilitar subsídios para os próprios estudantes, né? Porque geralmente os estudantes também, com a intervenção da globalização, a intervenção de fatores externos, às vezes eles vão para a cidade e perdem essa cultura, essas tradições, né? Então, trago aqui algum relato. Seu ditão, o griot do quilombo Ivaporunduva, sempre nos ensina que, em se tratando de quilombo, não existe o eu, existe o nós, né? Então, isso é fundamental, né? Griot, para eles, é tipo um historiador mesmo, né? É um contista, assim, né? É o que traz a memória do grupo. Então, o griot é fundamental nessas relações sociais dentro dessas populações, né? Então, dentro dessas populações não existe o eu, existe o nós, tanto nas comunidades indígenas também, como nas comunidades quilombolas também. Então, essas relações sociais, elas se criam e se desenvolvem por meio do nós, né? Não existe um eu, não existe a indiferença, né? Então, essas relações são fundamentais para a permanência dessas tradições. Perfeito? E aí, dito isso, vamos para o. Então, o objetivo do livro, né, está aqui em vermelho, é possibilitar elementos do patrimônio material e imaterial. Então, eles vão partir do patrimônio imaterial, sobretudo, né, que é a memória, que são a oralidade, né? O que é o patrimônio material e imaterial? Patrimônio material é tudo aquilo assim que a gente tem os bens móveis e os imóveis, né? Que a gente, o material é aqueles que é fixo, né? E também são os imóveis são os livros, são música, isso tudo. Já o imaterial são os saberes e fazeres, né? Por exemplo, quando a gente pensa no pão de queijo, o que vem na nossa memória? O que vem na nossa cabeça imediatamente? Tem Minas Gerais, né? Então a gente já direciona o nosso pensamento. Então, esses saberes e fazeres caracteriza as populações, sabe? Tipo, certos tipos de cerâmica, certos tipos de cultura. A gente tem o marabaixo, a gente tem as congadas, a gente pensa. Então, essa cultura imaterial, esse patrimônio imaterial é de fundamental importância para a gente para a manutenção dessas populações. Então, o patrimônio material e imaterial quilombola, enquanto portadores de uma dimensão didática, enquanto instrumento de transmissão de cultura, história e tradições, cujo conhecimento, além de ser imprescindível no diálogo intercultural, pode contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educacional. Então, as narrativas, que é o título do livro, é justamente isso, é trazer esse patrimônio material, que são as memórias, a oralidade, para construir esse material didático, correto? Então, o patrimônio cultural e material compreende as tradições, as expressões orais, as artes, as práticas, os rituais, os conhecimentos, as práticas, enfim. Tudo isso que envolve também o território, né? O seu viver, o seu ser estar, né? Nesse local, né? Nesse lugar no mundo, né? Então, por meio do conto, eles vão utilizar o conto, né? Eles vão trazer a teoria, embora as narrativas em si, os contos em si, eles não vão utilizar, mas só que mais essas narrativas, né? Então, por meio do conto, é possível desenvolver a memória auditiva, a memória visual, a imaginação, as linguagens,
o conhecimento do meio ambiente, a sensibilidade. O meio ambiente por que traz o território, né? E as territorialidades, né? As territorialidades. O que seria isso? É você ser e estar, né? Nesse meio ambiente. Então, esses meios ambientes, eles são construídos. E também eles têm donos, né? O que para a gente é meio que imaginável, né? A gente que é ocidental, com né, iluministas e racionais, por que não trazer as subjetividades também? Por que não trazer essa fórmula de pensar também? Então, esse material didático é mais para pensar nesse sentido. Então, são as memórias visuais, a imaginação, a função da linguagem, o conhecimento do meio ambiente, né? Por que o meio ambiente, por que os ambientes têm donos? Porque o meio ambiente tem significado para eles. Eu trabalhei com uma comunidade quilombola no Amapá, eu fui com eles tirar barro, fui com elas, né? Tirar barro. E para colher esse barro, não poderia ser, as mulheres não poderiam estar menstruadas, não poderia ser na lua cheia, não tinha que ser cava de ferro, tinha que ser cava de madeira. Enfim, existe toda uma dinâmica para que todo esse conhecimento, os fazeres e os saberes, principalmente os fazeres da cerâmica nessa comunidade quilombola, não a cerâmica não quebrasse ao final. Então, todo esse sistema que elas se apropriaram, né, é tudo isso também para dar continuidade e para que a cerâmica não quebrasse. E ao final da cava, elas colocavam oferendazinhas, assim, faziam uma xícarazinha de barro, faziam uma câmerazinha lateral, assim, no fundo do buraco, né, da cava, e oferecia para a mãe do barro. Então, os lugares têm donos para eles, né? Nesse sentido, é a mãe do barro. Se a gente pegar os orixás também, né? São tudo símbolos da natureza, né? Tudo correspondente à natureza, né? Então, o ambiente, o território, o território para manter a sua subsistência, a sua existência em si, né? E as territorialidades é ser e estar, né? Dar sentido na vida, essas territorialidades, né? Então, o conto nas sociedades tradicionais é um lugar de encontro das artes, característica que o faz exatamente rico e revela esses valores tradicionais, né? Então, o conto, a oralidade, essas obediências, a discrição, a sabedoria, a hospitalidade, a justiça, tudo isso é passado além dessas convivências diárias, né? Dessas trocas sociais diárias dentro dessas comunidades, é por meio dos contos, né, dos griots. Então, os mais velhos são fundamentais para essas populações, porque é os que contêm a sabedoria, é o que contém todos esses saberes que são passados de gerações a gerações, né? Então, por isso, podemos afirmar que os contos são uma importante ferramenta pedagógica para a transmissão de valores tradicionais de uma geração a outra, educando de forma contínua os indivíduos e a coletividade. Então, eles trouxeram esses contos que mais para frente eles vão falar que não é exatamente o conto, mas sim as narrativas, né? Aí eles vão trazer essas narrativas para que se transformem em ferramentas pedagógicas, né? Então, muito embora o livro Narrativas não trabalhe propriamente com os contos, ele se aproxima de tal universo ao buscar as histórias de vida e as narrativas de mulheres e homens mais velhos quilombolas. Então, eles são propriamente os detentores desses saberes, né? Quando você percebe assim, quando você vai, quem aqui não gosta de conversar com os mais velhos, né? Embora os mais velhos também têm pouco significado na nossa população, né? Na nossa comunidade, né? Enfim. Então, os mais velhos para essas comunidades é de suma importância e de fundamental importância para a permanência e
e trazer esses conhecimentos, né? E desenvolver, enfim, e ter ter um pensamento a mais, ter um futuro a mais por meio e manutenção dessas tradições, perfeito? Então, ao escolher trabalhar com as memórias das moradores e moradoras das comunidades quilombola, o desejo é revelar a função cognitiva que preenche a narrativa, evidenciando aquilo que as memórias revelam sobre as especificidades de cada quilombola visitada, as histórias, as tradições, os conflitos, as transformações. Mesmo que então existe essas diferenças também. Então, trazer esse material didático com essas narrativas é uma forma de trazer um diálogo e uma relação simétrica, né? É uma relação simétrica que se fala muito nessa palavra, uma relação simétrica com essas realidades, né? A gente perceber o outro, né? Trazer as alteridades que falam, né? Trazer essas alteridades, se colocar no lugar, não somente a empatia, mas se colocar no lugar do outro também, percebe? Até aqui alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo? Então, a memória e essas narrativas é o foco, é o principal desse livro que eles vão trabalhar e transformar isso numa ferramenta pedagógica. Então, a narrativa não é uma simples transposição da realidade social, mas um processo de representação, de uma representação coletiva. Perfeito? Então, logo depois ele traz os contadores e contadoras, né? Histórias recolhidas como fonte e construção das relações sociais. Então, isso é muito importante bater na tecla. Quando vocês pensarem nesse livro, pensem na memória, pensem na oralidade, pensem no patrimônio imaterial dessas relações, né? Que são que é a reguladora na resolução das tensões sociais também. Então, esses contos, essas oralidades, essas relações, elas estão sendo mediadas também diariamente, sabe? Seja pelas lideranças, seja pelos griots, seja por respeito aos mais velhos, né? Porque também existem tensões externas. A gente sabe muito bem que, que essas populações elas estão sendo usurpadas das suas terras, né? Estão sendo dos seus territórios, né? Uma das lutas maiores hoje das populações quilombolas é requerer as suas posses de terra, justamente pela sua subsistência e tudo mais, né? Então, além disso, é uma função lúdica, né? Pensando nas crianças, pensando nos jovens também, trazer essas narrativas e trazer essas oralidades também é uma função lúdica e uma função pedagógica também. E o método é aquele que eu passei para vocês, agora eles vão seguir praticamente aquilo assim, por meio das diretrizes, né, de base para a educação quilombola, aquilo que a gente acabou de ler. E todas as pessoas envolvidas no livro, direta ou indiretamente, tinham um denominador comum, que é o interesse pela educação. Pois esse será aí porque os interesses são maiores, né? Por exemplo, quando a gente tem populações vulnerabilizadas pelo Estado, pelas próprias populações, né, em volta, será o interesse é maior quando chega alguém numa comunidade? Será que o interesse por aquelas pessoas não é maior? Será que não tem outros tipos de interesse, embora o foco aqui seja esse, sabe? Então, isso pode ser questionado também. Acho que o interesse maior, assim, o que a gente tem na história, a gente vê, né? Entre brigas e guerras, qual que é o fundamental princípio, assim, qual que é o interesse de guerras, o quê? É a luta pela terra, né? De territórios, é expandir a terra, né? Então, será que o interesse também não poderia ser esse, embora seja uma demanda da comunidade, né? Seja uma demanda que eles pediram e tal, mas existem interesses maiores, outros também, né? Então, no artigo 7º do inciso 7 desse documento, é expresso das diretrizes como um dos princípios que regem a educação escolar quilombola, o direito dos estudantes
dos profissionais da educação e da comunidade de se apropriarem dos conhecimentos tradicionais e das formas de produção das comunidades quilombolas de modo a contribuir para o seu reconhecimento, valorização e continuidade. Então, os conhecimentos tradicionais, a gente, por exemplo, se a gente for no meio da floresta, a gente vai se sentir criança, né? Tem um amigo meu que fala que foi para o meio do mato com os indígenas, sentiu lá, ele sentiu uma criança, porque eles se sentiriam perdidos, assim. Então, é uma falta desse conhecimento, é uma falta de estar nessa realidade. Então, é essa realidade que tem que ser apropriada por eles mesmos, para eles mesmos passarem o seu próprio conhecimento, né? A gente não vai chegar lá com o nosso conhecimento ocidental fragmentado e trazer para essas populações que vai estar, né? Eu acho meio que desrespeitando mesmo essas comunidades, né? Então, o uso didático das narrativas sirva como meio ou objeto de ensino-aprendizagem, né? Então, isso é o foco, mais uma vez falando para vocês, que a oralidade, o patrimônio imaterial que vai trazer em volta, que em voga e é o foco desse livro. Então, explorar didaticamente o patrimônio oral quilombola significa integrá-lo aos programas escolares por meio de atividades autônomas e interdisciplinares, né? Então, esse patrimônio oral, mais uma vez, é fundamental para que esse livro se torne, e é porque que ele está na bibliografia, né? Então, os quilombolas podem nos ajudar a resolver problemas dos modos de vida urbano, bem como a memória dessas comunidades podem ajudar na resolução de problemas contemporâneos, né? O saber fazer, que é o patrimônio material que está escrito aqui, quilombola é essencialmente de origem oral, o que significa dizer que, conhecendo verdadeiramente a ideologia veiculada por esses depoimentos. Então, vou trazer aqui na página 18, né? Vou trazer uma narrativa aqui para vocês, porque esse livro é repleto das narrativas, né? Então, às vezes fica aqui, tudo isso é narrativa, né? Olha o tamanho. O capítulo 2 é praticamente as narrativas, né, que eles trazem para justamente trazer esse aporte metodológico para esses livros didáticos que eles querem, né? Que eles estão nos dizendo, o significado. 18. Gente do céu, cadê? Aqui. Fabrício. Oi. É a Adriane. Deixa eu te Oi, perguntar. Adriane. Tudo bem? Tudo. Deixa eu te perguntar, eu entrei um pouquinho depois na aula e aí eu não consegui pegar no começo se essa questão desse material didático, dessas diretrizes, são direcionadas especificamente para as escolas quilombolas ou se poderiam ser utilizadas também na educação pública regular. O livro fala a respeito disso ou é direcionado só para escolas especificamente quilombolas? O livro fala que é especificar diretamente para as populações quilombolas mesmo. Embora também possa ser usado para outras escolas, né? Outros tipos de Entendi. escola. Mas é voltado mais para essas populações. Aí, perdão, pode falar. Embora também seja um material bom para a gente usar em sala de aula, né? Justamente por conta dessas narrativas. Entendi. Mas aí, assim, eles tratam das narrativas e também tratam desse método que você trouxe, né? Das diretrizes e bases para a educação quilombola. É como se fosse um. Não é BLDB, mas é como se fosse uma normativa para as escolas quilombolas, como elas funcionariam, qual seria a base delas. Seria mais para ter um material didático para elas usarem em sala de aula, né? Uhum. Agora, as diretrizes serviu como um guia
para esse livro se direcionar, entende? Entendi. Ah, não, beleza. Então, obrigada, viu, pela solução das dúvidas. Não, por nada. Pode perguntar, fica à vontade, tá? Obrigada. Então, voltando aqui, o que significa dizer, conhecendo verdadeiramente a ideologia veiculada por esses depoimentos. Cadê a página 18? Então, tá. Voltando aqui. Então, é revelar a existência de um quadro, né, lógico, aqui, nossa, esse mouse é meu, mais ou menos aqui, revelar a existência de um quadro lógico de utilidade pedagógica que deve servir de referência ao uso didático do patrimônio oral quilombola, né? E mostrar que as histórias narradas pelos quilombolas podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de competências. Então, é mais ou menos nesse sentido. Acho que até responde um pouco a pergunta da Adriene, assim. Bom, enfim, vamos voltar para o... Então, vamos ler, né, já que tem esse tanto de narrativa, dar esse protagonismo também para essas narrativas, né? Vamos ver lá na narrativa da página 19, que pretende-se que cada comunidade tenha uma casa de memória. Então, depois disso, depois desse trabalho e o fortalecimento dessas oralidades, né, que eles dizem, poderia ter uma casa de memória. Eles vão dando sugestões também, exercícios, vão dando sugestões para que possa se desenvolver por meio desse livro, né? Então, vamos ler essa narrativa da Dona Diva e do Pedro Cubas. Graças a Deus, os nossos alunos hoje já sabem, assim, mais ou menos alguma coisa, porque a gente passa, né? Mas não que a escola, a tradição mesmo, o que é comunidade tradicional. Tradicional é passar de um para o outro, ou seja, a oralidade, né? Por meio da memória em si. Então, nossa tradição é essa, continuar passando. Senão, nossos alunos, nossas crianças esquecem, né? E tivemos, da minha época para cá, até as crianças, mesmo recente, que estão com 16, 17, 15 anos, eles sofreram muita discriminação na escola. Porque na comunidade, eles andavam era de pé, no chão, ou chinelinho de dedo, ou trancinha ou lenço na cabeça. Aí eles iam para a escola assim. Quando chegava lá, era reparado, né? Então eles vinham chorando para casa que xingavam eles na escola. Enfim, até hoje a gente anda, tem muita reclamação das crianças da escola. Tipo assim, né? É triste falar, mas tem, tá? Então tudo isso a gente quer que os professores aprendam, entendeu? Aprendam. Então é tudo muito isso sim, né? Uma via de mão dupla, né? Trazer, por exemplo, os indígenas. Se você vê eles com roupa, já não é mais indígena, né? Tá usando roupa, ó. Tá usando celular. Como assim, cara? Eles não podem se instrumentalizar também, não podem se fortalecer por meio das tecnologias também, sabe? E aí, se você vê eles na cidade também, só com a sua vestimenta, né? Sem roupa não, uma vestimenta, né? Pensa nisso, assim. Também estranho, né? É estranho. Então, para eles é uma via de mão dupla, né? Como que, como que indígena está com... Não se fala mais índio, né? Que é pejorativo, né? Como que os indígenas... Como que o indígena vai para a cidade, né? Com roupa de branco, vamos se dizer, né? E aí perde sua criança. Então é uma via de mão dupla. Por que as crianças também não podem ir de chinelinho, né? Por que não podem ir com o pé no chão também, que é com trança ou lenço na cabeça? Então é muito, tá vendo como que é muito distinto, né? As realidades, elas são múltiplas, elas são diversas, sabe? É a gente se colocar na pele do outro, na, na pessoa do outro, né? Então é mais ou menos isso assim o que a gente quer dizer quando pensar o outro em si, sabe? Como que o outro pensa, né? Simetricamente, essas simetrias de relações, né? Essas relações, sabe? A importância da memória e o significado dessa para o livro, né?
Então, a memória e essa oralidade, esse patrimônio imaterial, gente, estou batendo na tecla disso porque é isso que traz o livro, sabe? Esse patrimônio imaterial, a oralidade, as narrativas quilombolas, certo? Então, vamos ler umas intenções educativas na página 20 aqui, que ele traz para a gente também. Aqui, ó. Eu gravei até em amarelo, que eu gravei aqui, porque, olha aqui, é só a memória que aparece, sabe? Então, isso é fundamental para o livro, né? Essas memórias, né? Seja ela individual e seja ela coletiva, que vai tratar aí no segundo livro, né? No segundo capítulo, então. Então, é despertar para a noção de memória, perceber que a memória é constitutiva da identidade, sabe? A gente estava até falando isso sobre a construção da identidade no livro que a Laura trouxe para a gente, né? Perceber a importância da palavra, do depoimento e da memória, compreender a memória como direito e um dever, como todas as memórias individuais dos quilombolas podem ser estruturadas em uma memória coletiva quilombola, né? Até que ponto a memória coletiva quilombola influencia a memória individual, sabe? Então, a memória é fundamental para a gerência e permanência dessas comunidades, sabe? E como que chegar com uma escola em si, né? Nosso modelo escolar, nosso modelo pedagógico, nosso modelo de ensino. Como que a gente vai chegar nessas comunidades, sabe? Com o nosso pensamento, com o nosso compartimento, sem entender o universo, o território, os significados, os saberes, os fazeres dessas comunidades, sabe? Como que a gente pode fazer isso, né? Então é por meio da memória e de preservar e dar importância aos mais velhos, dar importância à oralidade, à transmissão do conhecimento, sabe? Então depois, logo disso, ele vai trazendo, introduzindo o tema de diversas formas, assim, né? Até chegar ao capítulo 1. Até chegar ao capítulo 1, ele vai trazendo... ele traz aqui o museu, o Cais do Valongo. O Cais do Valongo é um sítio arqueológico no Rio de Janeiro pesadíssimo, assim, pesadíssimo, que foi escavado pela Tânia Andrade Lima, uma arqueóloga do Rio de Janeiro, da UFRJ, e eles vão, o Cais do Valongo ali, né? Ali é uma cartografia das populações das populações escravizadas, né? Então, o que a gente tem aqui, ó, é o piso do antigo cais do Valongo, que a gente vê aí, acho que foram quase 12 milhões, 10 milhões de negros escravizados para o Brasil, né? O Alencastre vai dizer que de 1550 até 1800, a cada 100 pessoas que entravam no Brasil, acho que quase de 80%, 70% deles eram escravos. Então, como que a gente não vai ignorar isso? Como que essas populações, como que os negros, as questões étnico-raciais são ignoradas até hoje, gente? Né? Como? Me diz aí, como eu dar de carta. Como, gente? Como? Sabe? É um assunto sério de se pensar. Somos uma populações, né? E aí a gente pega essas populações, a gente no livro que o Carlinhos trouxe, né, do Silvio de Almeida, é fundamental também, sabe? Bom, voltando para o Cais do Valongo. Então, antes esse daqui é o antigo piso do cais, e aí depois vem o cais da princesa, né? Da princesa das duas Sicílias lá, né? Que com o Dom João VI. Ele foi soterrado para receber a princesa que casou com o Dom João VI, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Enfim. E o que consta, o que é fundamental nesse sítio aqui, nessa escavação, é porque a Tânia, ela trouxe pessoas do candomblé para justamente ajudar elas a escavarem e ajudar a interpretar esse sítio, sabe? Então a gente tem a Pedra do Sal em volta, ali é uma cartografia dessas populações que foram escravizadas aí no início do século XVI, XVII, e a vinda deles para o Brasil. É fundamental aqui esse sítio aqui, Cais do Valongo. E por que ela trouxe? Para a questão da memória,
sabe? Aqui, ó, aqui a gente tem um piso, tá dando para ver, a gente tem um piso do antigo cais e por cima é um sítio aberto, né? Trouxe milhões de informações, mas o fundamental disso é que houve a colaboração mútua dessas do candomblé, das religiões em si, para ajudar a interpretar os vestígios que foram tirados. Isso tirou vestígio absurdo daí, sabe? Com financiamento, hoje ele é patrimônio aí da Unesco, sabe? Quem for no Rio de Janeiro, for nessa beira aí, vão ver uma cartografia dessas populações que foram escravizadas e, e trazidas para o Brasil. Enfim, vamos voltar. Então falamos do uso didático, e aí ele vai trazer, até chegar no capítulo, no segundo capítulo, ele vai falar, né, vai introduzir a gente nessas questões aí. Cadê o método? Então, ele vai trazer os africanos no Brasil, né? Ele vai falar também, eles vão falar sobre o tráfico atlântico e o tráfico interno, né? Sobre na África, né? Então, a escravizar, né? Quando se fala na África, a África não é um africano, né? A África é um continente, né? Cerca de diversos países e cerca de diversas etnias também, grupos, idiomas, enfim, é um universo complexo e grandioso. Então, quando se escravizava no continente africano, era outras condições, sabe? Era por guerras, era por lutas, por espólio, né? E na medida que essa pessoa escravizada, esse negro escravizado, ele ia alcançando, por exemplo, ia numa batalha e tal, ele poderia voltar e se tornar um cativo, ou até mesmo ganhar postos, assim, né, de poder e tal. Agora, no Brasil, não, no Brasil não tinha essa ascensão, tem essa diferença, sabe? Existe essa diferença entre tipos de escravidão, sabe? Do processo escravocrata. Então, na África, as pessoas, quando eram escravizadas, paulatinamente incorporadas ao grupo étnico que os tinha escravizado, perdendo dessa forma a condição de cativas, né? E podendo ocupar cargos de nando, tais como os ministros, ou então ele vai explicar para a gente essa diferença, bem que rapidamente, mais traz, né? Aí ele parte também a resistência africana e afro-brasileira, a escravidão, e isso é fato. Onde houve escravidão, houve resistência. A gente vê muito isso, né? Por exemplo, em Minas, né? Nas regiões do ouro. Tem relatos de escravos colocando ouro dentro do cabelo, sabe? Escondendo o ouro, demorando mais para fazer o serviço, botando fogo, às vezes, até na colheita, sabe? Enfim, existe formas de resistência, sabe? Formas de resistência. E o quilombo é uma dessas, sabe? Que também é diferente, né, no continente africano e aqui no Brasil, né? O quilombo, assim, né? Porque o quilombo também no continente africano era voltado para guerreiros e tal, eram lugares de guerreiros. Já no Brasil, não, é uma forma de resistência, de permanecer e fugir do regime, né? Então, o rei Dom João se caracterizava quilombo como sendo toda habitação de negros fugidos que passem de 5 ainda que não tenham ranchos nem pilões, sabe? Olha a cultura material e a materialização das relações, né? Então, tem um pilão, sabe? Tem um pilão já é indício que existia negros escravizados nesse local, né? Então a cultura material aí também trazendo muito sentido aí, né? Esse patrimônio material que tanto fala. E hoje em dia já é bem diferente, né? Essa diferença do artigo 3. Vamos ver lá na página 38, né? Qual que é como que caracteriza um quilombo hoje em dia, né? Página 38. Vamos ver. Entende-se por quilombos
da seguinte forma: os grupos étnicos raciais definidos por autoatribuição, sabe? Era até aquilo que a gente estava falando aquele dia, né, do Silva Almeida e tal, que é o reconhecimento, se auto-reconhecer, sabe? Se auto-atribuir, sabe? Esse é o primeiro passo de tudo, assim, embora exista todo um trâmite complicado depois, né? Com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionadas com as resistências à opressão histórica, comunidades rurais e urbanas que lutam historicamente pelo direito à terra e ao território, o qual diz respeito não somente à propriedade da terra, mas a todos os elementos que fazem parte de seus usos, costumes e tradições. Possuem os recursos ambientais necessários à sua manutenção e à reminiscência histórica que permitam perpetuar sua memória. Olha a memória aí mais uma vez, gente. Comunidades rurais e urbanas que compartilham trajetórias comuns, possuem laços de pertencimento, tradição cultural, de valorização, enfim. O que eu quis trazer é mais essa diferença de antigamente como hoje, né? Aí ela traz o Quilombo dos Palmares, que todo mundo aí já ouviu falar, né, do Zumbi e tal, que é uma organização que foi uma resistência pesada, mais de um século aí de resistência, sabe? Então, quase 20 mil aí, quilombolas, né, de pessoas aí dentro do quilombo. Foi uma resistência pesada aí. Tá certo que houve a colaboração aí das invasões holandesas e tal, mas foi um quilombo que a sua resistência e a sua história, a sua memória tem até nos dias atuais. Entanto que a morte do Zumbi dos Palmares é o dia da consciência, né? Embora uns aí reflitam, uns contestos, enfim. Mas fica na Serra da Barriga, né? Em Alagoas, antigamente era a capitania de Pernambuco e tal. Fica num platô, quase 4 quilômetros. Foram escavados também um sítio multicomponencial, ou seja, quer dizer multicomponencial, que não existia os relatos dizem que não só existiam negros também, né? Mas existiam também outros tipos de populações também, né? Branca, os outros tipos de fugitivos, os europeus, porque encontrava desde faiança, desde de cerâmica, até próprios indígenas dentro também, sabe? Então é um sítio, sim, é um quilombo com bastante significado nessa história. Bom, vamos lá, vamos seguir. Então, as várias formas de resistência e combate à escravidão, elas são mínimas, mas existiam essas resistências, né? E uma delas era fugir para os seus quilombos quando tivessem essa oportunidade. Então, ele traz na página 31 7 tipos de quilombo. Também tem o quilombo do Ambrósio, que fica em Minas Gerais. Traz também a revolta do Malês, né, que saiu na Bahia, que eram escravos muçulmanos e tal, que também foi uma revolta significativa. O Luiz Gama, né, que é um advogado negro no começo aí do século XX, né, que traz nessas lutas aí do começo do século XX. E vamos ver uns tipos de quilombo que existiam, só para a gente introduzir um pouco mais, a página 31. Então, existiam agrícolas, praticavam agricultura de subsistência, extrativistas, coletavam e vendiam as chamadas drogas do sertão, os mercantis, mineradores, pastoris. Então, é uma gama grande assim dessas subsistências, desse tipo de quilombos, né? De serviços, né? Predatórios, enfim, existem esses 7 tipos de quilombo que ele traz aqui no livro, né? Um deles era o quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, que eles vão citar, né? Vamos correr um pouquinho. O importante é recuperar o protagonismo social e histórico dos negros e negras em seu processo de libertação e de construção de uma identidade própria, né? Pensar a formação do Brasil resgatar a importância dos afro-brasileiros na sua construção.
Então, esse traz esse subcapítulo aí, né? Essa introdução, esses tipos de revolta e de resistência, né? Então, não existe, não tem como falar dessas populações sem falar da sua resistência, né? E dos seus combates, enfim, tudo mais. Então, chegando, até que por fim ele chega no capítulo 1, né? Então, ele vai trazer o que a gente, esse é o foco, né, pro nosso concurso aí, é o capítulo 1 e o capítulo 2. E tá aqui para vocês um resumo, né, o que está em amarelo aí. Eu até pensei em trazer para vocês os conceitos chaves, né, os conceitos chaves e trazer para vocês terem em mente, assim. Mas enfim, aí eu decidi grifar mesmo e trazer para vocês. Então, esse capítulo 1, ele traz o quilombo real imaginário, que concentra uma multiplicidade de vida, né? Multiplicidade de saberes, uma multiplicidade que é um termo assim que é bem elucidativo para a gente entender o que a gente vem falando aí, né? Que é esses saberes, esse patrimônio imaterial, né? Esses saberes e fazeres diferentes por meio de trocas culturais, trocas étnicas, né? Porque existiam povos diversos e ali colocam todos no mesmo lugar. Então essas trocas, essas multiplicidades, elas estão fluindo, né? São relações que existem essas trocas. O quilombo, enquanto lugar de habitação, é criado de sentidos, né? O que eu estava falando aquilo, que os lugares eles têm sentidos, né? Então, se a gente, o seu território, as suas territorialidades, batendo na chave disso, né? Traz esses sentidos para que possa ser e estar no mundo. Por exemplo, se você está em Tirapuã e tal, você está na nossa escola lá, em frente à nossa escola. Por exemplo, você perceber locais da sua cidade, isso traz você se situar no mundo, sabe? A igreja, quem nunca, quem nunca, né, passeou em frente à igreja, né? A quadra de futebol, a fazenda de tal lugar, enfim, você pensar, você se pensar no mundo enquanto estar no mundo é você pensar também em ser no mundo, né? Então, você estando nesses lugares e pensando nesses lugares é você dar sentido para o seu entendimento de ser no mundo, né? Então, essas populações, mais ainda, né? Que estão aí convivendo há mais de séculos, né? Professor, Fala, seu Carlos. citou o exemplo de Tirapuã. Só para ilustrar, existe em Tirapuã, eu ainda não visitei, mas pelo que consta, o pessoal da cidade poderá nos auxiliar com relação a isso. Mas existe uma fazenda, que é a Fazenda de Barra Grande, que inclusive produz cachaça artesanal, ela é famosa por conta disso, existe um restaurante lá e tudo mais, e que nessa fazenda ainda existe o local onde o povo escravizado ficava. Então ainda é possível ver as pedras, os troncos, o lugar onde estavam até pouco tempo atrás as correntes. Então, inclusive, tá aqui, né? Tá do nosso lado, e que é algo que pode ser incorporado no nosso repertório na hora que vai trabalhar esse tema, porque não é uma coisa distante dos alunos, é uma coisa que está ali do lado e que pode nos auxiliar nesse resgate. Exato. Olha, eu não sabia, Carlos, eu não sabia dessa fazenda aí. É até importante, a gente pode até tentar organizar alguma coisa, né? É fundamental. Bora! Maravilha. Tá, dando continuidade. Então, a consciência dessa multiplicidade, né, tenho esse conceito em mente, é imprescindível para a manutenção das relações comunitárias idealizadas, fundadas no uso da palavra. Olha a oralidade aí, de novo, né? A memória, né? Contribuindo para essa multiplicidade de saberes e sentidos, né? Os sentidos sejam eles cheiros também, né? Os cheiros, quem nunca passou assim numa rua, num local, sentiu um cheiro e veio uma memória na cabeça, né? Então, isso também são todos os sentidos. A gente tá repleto desses sentidos, né?
Então, Fundados nos aprende-se a aprender, aprendendo primeiro a escutar. É aquilo que eu falei antes, sabe? A gente aprende a escutando, né? Acho que é fundamental isso. Primeiro a gente escutar. Isso sirva para nós também, né? Primeiro a gente escutar do que falar, sabe? Hoje é muito fácil falar, né? Mas difícil escutar e ser escutado, né? Então, aprende-se a aprender aprendendo a ouvir antes de falar de maneira consciente, né? Então, essa é é um cotidiano, né? Essa faz parte dessas multiplicidades por meio da oralidade e das territorialidades, né? Então, a terra marca o ser quilombola, ao ser e estar no mundo, né? Ser, estar e ser no mundo. São lugares de habitação de homens e de mulheres, onde gravitam vidas plurais, que dão sentido à existência humana, sabe? Então, eu acho que isso, assim, é fundamental, né? Dar essa existência, essas vidas plurais, essa multiplicidade de sentidos, de saberes e fazeres. Acho que isso é a colaboração desse livro, sabe? É trazer essas narrativas para dar sentido, até mesmo, e uma ferramenta pedagógica, e dar sentido também para sentido lúdico, principalmente para as crianças, né? Que eles reclamam muito que está perdendo, né, esses sentidos aí, por conta da globalização, por conta da cidade chegando perto, enfim, a terra, essas territorialidades é importante, o território, sabe? Então, os quilombolas não são estáticos, né? São espaços dinâmicos de produção de alimento para a vida, de inovação, em particular as técnicas culturais e a preservação da fertilidade, sabe? E isso é cultural, né? A cultura ela não é estática, né? A gente não é estático, né? Então, os quilombolas também, eles não são estáticos. Os quilombos, né? Não são estáticos. Eles estão em eterna, em frequente fluido, né? Em relações fluídas e tal. Então, isso é dinâmico, né? Seja ela na produção, seja ela na manutenção dessas relações. Então, o que é oficialmente o quilombo? Olha de novo os territórios aí. São, em sua maioria, formados por rios, montanhas, planícies, essencialmente agrícolas. Os quilombos são detentores de uma história que os leva hoje em um momento de se reagruparem, seja por razão de autodefesa, seja pelas oportunidades quilombolas. Então, há um fortalecimento, há um diálogo, né, que está sendo envolvido dentro dessas populações. É um diálogo pesado mesmo, que está sendo desenvolvido aí, para justamente preservar essas memórias e, sobretudo, os seus territórios, né, que é a parte fundamental. Então, o quilombo é uma família extensa, geralmente são irmãos, são primos, eles vão, né, essa dinâmica, né, essa dinâmica de como que se faz como que é uma comunidade, né, que é estar e ser uma comunidade, né, essa colaboração mútua, né. Então, as crianças crescem, tornam-se homens ou mulheres, e ali também poderão se instalar. Todos deverão ter acesso à terra para poder, assim, produzir e subsistir, né? O mundo é simbólico, né? O mundo é simbolizado pelas alianças estabelecidas com a terra, inclusive nos ritos funerários, sabe? Então, a terra, ela traz essas questões simbólicas, né? Seja ritos, seja esse pertencimento, seja esse ser estar nessa localidade, nesse território, né? Os lugares têm significados, sabe? Os lugares, eles têm sentidos e significados, né? Uma coisa leva a outra. Se tem sentido é porque tem significado, que é ao contrário, se a gente for nessas localidades, a gente não vai ter, a gente vai ver, pelo menos ao meu ver, né? A gente vai ver somente uma floresta, um rio, mas para quem mora ali, esses lugares são outros, sabe? É igual a gente, você que está na sua rua, fazendo essa comparação. A sua rua tem significado para você, não tem? Você que viveu e morou bastante tempo no lugar. Se você passa por uma rua, essa rua tem significado para você. Para as populações tradicionais, igualmente, o território que ele viveu, nasceu e, enfim, sabe, você vê umas narrativas, eu nasci e criei aqui. Isso é questão de orgulho,
isso é motivo de orgulho, sabe? Eu nasci e me criei aqui, sou pertencente aqui, sabe? Eu sei o que é, eu sei qualquer passo, sabe? Tem um ditado que na floresta tem mais olhos do que folhas, sabe? Então, na floresta tem mais olhos do que folhas, porque os lugares têm donos, os lugares têm significado, sabe? Tem a Eliana Brum também, que é uma antropóloga, vai falar que a floresta ela não é quieta, ela não é silenciosa. Ah, vou para o mato, vou passar minhas férias, porque no silêncio. Não. Se você for ver, é uma comunicação extrema, assim, uma comunicação extrema ela complementa, ela só quieta quando ela é silenciada, ou seja, desmatada, sabe? Então a floresta ela tem significado, esses meios, né, de trocas e sentidos e símbolos, né, simbolizados, né, por essas alianças estabelecidas com a terra. Vamos ver. Aí ele vai trazer o mapa dos quilombos na página 40, os mapas do estado de São Paulo aqui, página 40. Os bananais, a agricultura e tal, é uma troca também, né? Bananicultura. Se você descer para o Vale do Ribeira, ali é banana para tudo quanto é lado. O vale, no descer na Serra do Mar, não sei quem já viu, é banana e muito territórios quilombolas também, indígenas e tal. É riquíssima aquela região ali. Então ele vai trazer um mapa do estado de São Paulo com os quilombos já, não sei se estão já registrados ou só catalogados, acho que apontados para o reconhecimento, né? Trabalho em andamento, comunidades reconhecidas, enfim. Então tem bastante comunidades quilombolas no estado de São Paulo, né? Atuba, enfim. Cananéia, principalmente aqui, ó, no sul do estado de São Paulo. Né? Aí ele traz esse mapa e nos mostra aí que é onde foi elaborado esse trabalho, né? Muito bem. Então, logo indo já, quase finalizando esse livro, então ele vai trazer outra questão aí, que é o capítulo 2, né? Então, o capítulo 1, que é valores, né? Ele traz esses valores, essas multiplicidades, esses sentidos, esses territórios, né? Essas relações fluídas, né? Por meio das oralidades e tal. Agora, já no segundo capítulo, ele vai trazer a memória coletiva, mais uma vez, né? Que é o ponto central desse livro, é sobre a memória. Então, a memória coletiva é uma memória compartilhada por um grupo, por nação, país ou grupo de país. Ela constitui e modela a identidade. Quando a gente até falou sobre isso, acho que na aula da Laura, que naquele livro que ela trouxe para a gente, né, acho que Metodologia Ativa, se não me engano, que é na construção de identidade, né? Então, construção de identidade é muito mais que isso, né? Que metodologias e tal, acho que é mais complexo. A gente até discutiu isso, né? A gente trouxe identidade de gênero, enfim. E para essas populações tradicionais também, né? É a memória que vai construir e modelar essas identidades, né? Memória coletiva, né? Que é viver em grupo, viver em comunidade, sabe? Tem um termo que, se você for ver do sul ao norte, sabe? Se for na Amazônia, se for, é um termo que eles usam, puxirão. Puxirum, puxirão, que é praticamente quando você junta, né? Quando você junta você, seu vizinho e tal, e vai fazer um puxirão, vai fazer um... Alguém me ajuda aí, eu lembro essa palavra, gente. Vai fazer um... Não é um bem bolado. Mutirão! Mutirão, exatamente, Carlinhos, obrigado. Para eles é o puxirum, sabe? E aí isso é comum, é uma prática comum dentro dessas comunidades tradicionais, né? Você ajudar o seu vizinho, ajudar seu praticamente irmão a construir uma casa, a fazer um roçado e tal.
Isso sim é o sentido de comunidade, né? Então, essa memória coletiva também, juntamente com todos esses significados, é que vai trazer esse sentido à comunidade, né? E vai nos modelar essas identidades por meio dessas relações fluídas, né? Na construção dessas memórias. Então, a nossa memória está em constante mudança. Ela muda ao longo do tempo. Nós nos esquecemos, nós nos lembramos. A memória coletiva também se transforma por meio de eventos e ao longo do tempo, quando partilhamos e construímos uma parte quando partilhamos a nossa memória com as pessoas que estão ao nosso redor, estamos construindo uma parte da nossa memória coletiva, né? E aí ele finaliza esse segundo capítulo por meio de diversas narrativas. Vou ler alguma para a gente já partir para o outro tema, que a gente vai, prometo, ser breve, tá, gente? Então, na página 49. Vamos lá. Qualquer coisa eu também passei aqui para vocês, eu posso passar o livro para vocês. Ó, vem o segundo capítulo, aí vem a memória coletiva, ele escreve alguma e o resto tudo é tudo narrativa, ó. Segundo capítulo. Então, ó, isso tudo aqui são narrativas, sabe? Pouco escrito. No final ele traz alguns questionamentos sobre memória e tal, sobre as pessoas idosas, né? Sobre os parentes mais velhos e quais os significados, isso como um direcionamento para você, às vezes, praticar em sala de aula, sabe? E no final traz esses compartilhamentos das memórias, enfim. Mas eu quero dizer, o que dá sentido para esse livro são as narrativas, né? São essas oralidades aí, ao tanto de que ele traz, são quase... Ele introduz o tema e o resto, quase 6 páginas, são as narrativas. Então, vamos ler uma narrativa só para a gente... Deixa eu ver qual que eu marquei aqui para a gente dar continuidade, tá? Olha o puxirão aqui que eu falei. Então, quando nós tínhamos um roçado para cortar madeira, chegava, vamos fulano, vamos lá ajudar nós. Pedia 4 pessoas que chamava puxirão, ou gitório, né? Puxirão, você vai ver esse termo aí, como eu acabei de dizer, do norte ao sul, sabe? Você vai ouvir isso daí, esse puxirão, que é o mutirão, né? Então, aqui e ali, um ajudava o outro, era uma união. Um precisava, todo mundo ia. Até falava, fulano, você foi? Tu estava trabalhando lá? Por que não me chamou? Ah, mas não sabia que você ia, você estava ocupado. Não, mas ia, mandava meu filho, mandava. Era todo mundo, era mulher, era homem, era tudo aí, tudo ajudava um ao outro lá. Então, eu trouxe essa daqui em vermelho, porque é justamente que traz esse sentido comunitário, né? Isso aqui também a gente vê nas favelas, né? Nas comunidades. Por que elas se chamam de comunidade? Porque isso ocorre também, né? Porque essa ajuda mútua, essa colaboração mútua, ela existe. Então, às vezes você vê uma favela, você vê uma comunidade. Não existe mais esse termo, é comunidade, sabe? A comunidade lá sei lá, do Morro do Prazeres, a comunidade tal. Justamente porque existe essas trocas, né? Essas ajudas mútuas, essas relações, né? E aí eu grifei alguns outros parágrafos aqui, depois vou mandar agora os cheiros, por isso quiser chamar de ignorante, que me chama. A coisa que eu mais amo nesse mundo é uma casa de sapé, de barro, porque é onde eu fui criada, que eu sinto o cheiro. As palhas eu gosto muito. Então os cheiros também trazem esse sentido, os lugares têm sentidos, né, gente? Perfeito? Alguma dúvida, gente? Tudo certo? Pode seguir? Então, para finalizar, no final do livro ele traz, né, a página 115. Esse livro buscar alguns trechos de muitas narrativas contadas nas rodas de conversas realizadas nas comunidades quilombolas visitadas pela equipe do Núcleo de Inclusão Educacional. Então, com essa iniciativa, buscou-se mostrar a professores das escolas quilombolas e das demais escolas, né, um pouco do universo da vida quilombola no estado de São Paulo. Então, com essa iniciativa, né, trazer essas ferramentas, né, dar demais escolas um pouco do universo da vida quilombola. Além disso, a intenção foi apresentar às crianças
e adolescentes quilombolas que receberão esse livro por meio da secretaria, a vida que conhece na prática, de maneira a auxiliá-los na vida escolar, né? As alunas ou não quilombolas, que também terão acesso a esse livro na biblioteca de suas escolas, desejamos que procurem entender esse rico universo e aprender com ele. Perfeito? É isso. Alguma dúvida? Certo? Tá, vamos seguir para o outro texto. O outro texto é um texto pequeno também, curto, ele não tem PDF, olha aqui, bem curto mesmo, mas só que com uma crítica pesada também, né? Vamos lá. Onde está? Aqui. Então, o que diz o título também, né? Esse título nos convida a ser selvagens, que termo, né, pejorativo, quando você colocar no outro, né? Os indígenas também tiveram sua educação, né? A gente sabe, assim como os quilombolas, até pouco tempo, através, assim como os negros, com ações afirmativas, né? Como o Carlinhos trouxe um tempo aí, o Carlos trouxe um tempo aí também. Só na década de 90 que isso começa né, com nossa cidadã, né? Nossa Constituição cidadã. Então, a partir de 90 que isso começa a se modificar um pouco. Então, esse texto, ela nos convida a tornar-se selvagem, né? Que é também você... Tem um antropólogo que ele diz que é o Viveiro de Castro, outro antropólogo da FRJ. Ele vai dizer que existe nas relações e na compreensão um epistemicídio, né? São entendimento epistemológico, você entender o outro, né? Você entender os sentidos do outro. Então, o que acontece é um epistemicídio nessas relações, sabe? A gente não entender o significado. Por que não entender as subjetividades, né? Por exemplo, ele vai dizer também o perspectivismo ameríndio, sabe? O perspectivismo ameríndio você imagina essas populações há séculos, milhares de anos, né? Jesus Cristo tem 2.000 anos, essas populações aí, nossa população, 2.000 anos, essas populações tem sítio aí que tem a Niede Guidon lá do Piauí, lá na Serra da Capivara, fizeram uma datação de 50.000 anos, gente, 50.000 anos, sabe? Né? Pelo calendário cristão, isso não é nada, né? Então, que soberba é essa nossa, né? Então, apesar disso tudo, a gente está acabando com o planeta, a crise climática é existencial. Então, ela traz esse questionamento, né? Para tornar-se selvagem, né? O título traz muita coisa. A autora é a Gerá Guarani, que é da direita aqui, pedagoga, professora e diretora da Escola Estadual Indígena, né? Virapepó, é agricultora, olha o currículo, né? É agricultora. Por quê? Porque essas relações sociais é fundamental, sabe? Você colocar... Não, ninguém vai colocar. É difícil ver isso, né? Agricultora. É liderança Guarani, Mibiara, terra indígena, Tenondé-Porã, sabe? No extremo sul de São Paulo, onde também realiza projetos culturais e documentários, né? Eu achei fundamental assim, colocar que é agricultora, porque seus papéis sociais dentro das comunidades, elas são essenciais, sabe? E para ela, ser agricultura é fundamental para sua subsistência também, para suas relações sociais dentro da comunidade, sabe? E a outra é a Carolina Caicedo, artista colombiana, que ela vai fazer as ilustrações do livro. Então, bora lá. Então, se a perigosa situação do planeta Terra hoje vem em decorrência de pessoas consideradas civilizadas, é preciso aprender, dentre tantas outras coisas, sobre a autonomia e a soberania alimentar com os Guarani Mibiá, sabe? Então, ela traz esse livro para falar sobre a sua soberania alimentar, porque isso estava se perdendo, né? Isso
E aí, com as lutas, com as trocas e tal, e com o fortalecimento, e com o reconhecimento do seu território, e com reconhecimento, e com a titulação da terra, porque as terras não são, né? As terras é de bem comum, e para que eles possam utilizar, né? Um bem coletivo aí. Então, ela traz, nesse sentido, é um texto muito bom, assim, gostei super, em primeira pessoa, né? Que é para quebrar isso também, nossa escrita, né? Nosso academicismo, né? Que às vezes é escrita em terceira pessoa, né? Não pode trazer para sul, senão a razão ela se perde, né? Não pode perder a razão. Então, ela é escrita em primeira pessoa, é uma história que ela vai contando, uma história de vida também. Então, ela traz a preocupação aí sobre a soberania alimentar, sabe? Como é que, ó, tá dando para todo mundo ler aí? Tá, né? Desculpa, gente. Então, mais nesse momento da história, diante do medo dos mais velhos, olha os mais velhos, a preocupação também dos mais velhos, né? Dessa memória. E do lamento das pessoas na aldeia por ser indígena, tá? Por ter aprendido tudo que aprendi quando penso no planeta Terra, agora não nele apenas, mas em nós nele, né? Eu realmente gostaria de acreditar em vidas passadas. Às vezes desejo ter vivido em outra era para não sentir e não ver tanta coisa incompreensíveis, né? Porque para eles é incompreensível, né? A Terra em si, o território, mais uma vez, é o significado de toda a existência, de ser e estar no mundo, né? Mas nós nele, né? Não apenas pensar no universo, mas pensar nós nesse universo, né? Nós no planeta, não destruindo, mas convivendo e se relacionando com ele, né? E os indígenas têm essa relação profunda, profunda com a floresta, né? Com o seu território. Existe essas relações, essas trocas, esses animismos, né? Animismo é você olhar um animal e ele é só um animal porque ele está com aquela vestimenta. Não porque ele deixa de ser humano, deixa de ser aquilo, é porque ele tem aquela vestimenta, entende? Tem esse perspectivismo. Você viver há milhares de anos numa floresta, tudo aquilo se normaliza, vamos se dizer, né? Entre aspas, se normaliza e dando sentidos. Então, os animais, a onça, o tamanduá, aquilo são apenas vestimentas, gente, são apenas vestimentas, porque aquilo também são ontologias relacionais, você sabe, ontologias que está ligado à existência do ser, né, aos significados. Então, são ontologias relacionais. É uma forma como que ele vê o ambiente, como que ele pensa o ambiente, como que ele está no ambiente. Então, sabe, esse tipo de conhecimento que às vezes a gente chega, como que você vai chegar numa comunidade indígena e passar o nosso tipo de conhecimento? Como que você vai chegar numa comunidade quilombola e passar o nosso tipo de conhecimento, sabe? Como que é? Isso que é complicado, sabe? Então, uma das coisas que digo para os mais velhos e para vocês, Juruá são os brancos, aqui são nós brancos, né? Em momento de encontro é que seria importante fazer antropologia na cultura de vocês, tirar o Guarani da aldeia para ele ficar na casa de vocês e observar vocês todos os dias. Sentir, refletir, tentar entender, fazer relatórios e, finalmente, produzir uma tese de capa dura, bem bonita, com muitas páginas, fotografias, blá, 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 para concluir, dizer aos juruás para se tornarem selvagens, para que se tornem pessoas não civilizadas, né, gente? Por todas as coisas ruins que estão acontecendo no planeta Terra, vem de pessoas civilizadas, porque não são, teoricamente, selvagens. Eu até coloquei foda aqui, porque esse parágrafo, assim, é muito bonito de se ler isso, sabe? Por que que a gente, ditos civilizados, se relaciona com o planeta dessa forma, né? Se relaciona com as pessoas dessa forma, né? Enfim, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado, sabe? E tem
tem um cara também, o Bruno Latour, ele vai falar que jamais fomos modernos, sabe? Tá, vem o iluminismo, tá, traz a razão, traz a industrialização, tá, mas por que a gente não traz essa subjetividade, essa cosmologia para o nosso pensamento também, sabe? Por que a gente não tem esse tipo de pensamento? Porque a gente é concretizado, a gente é concreto, olha para o seu lado aí. Tem um muro de concreto, tem a sua parede de concreto. O pensamento vai mais além, sabe? Então ele diz que jamais fomos modernos porque a gente não tem esse pensamento híbrido, né? Não tem esse pensamento que a gente se coloca no outro, nessa alteridade, sabe? Se a gente trouxesse esses tipos de pensamento, sejam eles banto, sejam eles indígenas, sabe? É trazer esse tipo para fortalecer a gente enquanto ser estar no mundo, até mesmo às vezes um certo tipo de desenvolvimento econômico também, sabe? Trazer, por que o capitalismo está certo? A gente vê que já é falido esse nosso sistema, é falido, sabe? Então por que não trazer, não comunicar e não pensar dessa forma também, sabe? Que outros tipos de extração, que outros tipos de, sabe? Principalmente o Brasil, que é continental, sabe? A gente parar de copiar políticas estrangeiras e tudo mais. Políticas próprias mesmo, com esse tipo de pensamento, sabe? Por que não, gente? Trazer essas subjetividades e essas ontologias, esses pensamentos. Quem sabe a gente não mudaria uma forma. Então, se for pensar moderno, se modernidade é a razão, se modernidade é o futuro, por que futuro é esse, sabe? Enfim, eu não vou me alongar, senão a gente vai ficar até 11 horas da noite aqui, tá? Se fizermos um estudo antropológico na cultura de vocês, teríamos qualificação e um respaldo maior para convencer muitas pessoas a se tornarem selvagens, a se tornarem pessoas não tão intelectuais, não tão importantes. Olha a soberba aí, né? A importância, né? O intelectual, o academicismo, né? Vocês passariam a correr o risco diário de ser assassinados, de ser suas casas, suas famílias queimadas, seus filhotes, tá. De modo geral, vocês seriam melhores. Essa é uma das críticas, né? Tornar-se selvagem não é algo que pode se acontecer rápido, de um dia para o outro. Implicaria momentos de muita dedicação e de muito trabalho por parte de vocês, não indígena, né? Será que se eu fizesse antropologia, eu conseguiria explicar para o meu povo por que o Jurá faz isso, né? Então, esses conflitos de informações e de saberes, de fazeres e pensar o mundo em si, sabe? E lá vivi toda a minha infância comendo milho de Juruá, esse milho amarelo, que já continha veneno, porque não havia mais milho guarani. Hoje em dia está tendo essas trocas de semente, não só para agricultura, mas para artesanato também. Hoje a troca, se você pesquisar um pouco, a gente vê, está tendo uma troca intensa de semente. E se você vê milhares, assim, dezenas de qualidades de milho, assim. Se você for ver, milho roxo, milho de todas as coisas. Depois vocês digitam aí, se tiver curiosidade. Enfim, é uma imensa. Vai lá, Fabi. Vai lá, Adriane. Obrigado, viu? Tchau, tchau. O movimento das mulheres na liderança, fechamos as ruas e tentamos resgatar nossa comida, enfim. Antes não havia registro de pessoas com câncer, por exemplo, né? Por conta desses venenos, né, que ela fala aí, né, do transgênico e tudo mais. Então, eles fizeram várias viagens, nas trocas de semente, encontros, reuniões, tal. Em 6 anos, conseguimos recuperar mais de 50 variedades de batata doce, mais de 9 tipos de milho. Plantamos também amendoim, banana verde, mandioca, plantas que os de lá chamam de punks, né, as não convencionais. Então, por trás da ideia de trabalhar cada vez mais a autonomia e a soberania alimentar guarani, ao objetivo de manter esse povo forte, né? Então, a soberania alimentar é fundamental para que eles possam continuar fortes e possam continuar lutando, né?
a comida guarani tradicional alimenta o corpo e o espírito também, né? Então, o espírito não é o espírito que vai se levar, o espírito são o que convive, né? O que dá para entender, o que tá a atmosfera em si, né? Esse espírito, esse pertencimento, né? E também os lugares têm donos, né? Voltando a dizer, para nós a árvore tem dono, aqui ó, para a árvore tem dono, a pedra tem dono, a água tem dono, sabe? E às vezes não é nenhum indígena que tem dono, os lugares têm donos, sabe? Além de Nhanderu, que faz tudo isso, há os Igiá, de cada coisa, que tomam conta desses recursos naturais. Quando você usa indevidamente os recursos, você destrói muito. Os donos ficam bravos, ou seja, não são eles, sabe? Não são os indígenas, os lugares, os donos dos lugares, e vão tirar esse recurso de você. Os mais velhos dizem: a gente protege nossos filhos do perigo. E esses donos também não são pais e mães que vão proteger os seus filhos dos seres humanos quando começam a maltratá-los. Então, os lugares, mais uma vez, a importância do território e o significado dessas relações com o seu próprio território, sabe? Quando eu tinha 9 anos, entrei na cultura de vocês para estudar. No início, no início foi muito sofrido, né? Estudar em uma escola estadual, perto da aldeia, não sabia falar muita palavra em português. Então, é sempre um processo sofrido, doloroso, né? Um dos argumentos que eu uso para estimular o trabalho de fortalecimento cultural, principalmente de defesa da natureza, é falar que podemos nos encantar com a cultura juruá, mas há também o risco de nos perdermos. Se a natureza dá água, se a natureza dá o remédio, se a natureza dá o alimento, então o mínimo que podemos fazer, tendo ou não alguma crença, é respeitá-la. A importância da natureza, né? A importância desses ambientes e os significados que eles trazem, né? E aí, mais uma vez, as pessoas mais velhas são muito respeitadas, são sagradas para todo mundo, e na cidade simplesmente não é assim. Então, para eles também a memória, esse respeito, né, pelas pessoas mais velhas, justamente pela transmissão desse conhecimento. Sobretudo, refletimos muito sobre o que se ensina, para que se ensina, o que se ensina e para que se ensina, o que buscamos, que tipo de alunos queremos formar. Hoje há professores na aldeia Tenondé-Porã bem conscientes dessas questões, fazendo um excelente trabalho, apesar de ainda termos muito para caminhar, né? Sobre a educação aí mais uma vez. Então, que tipo de ensino, né? Qual o tipo de ensino é o mais? O ensino formal ou o seu próprio ensino, que também traz as narrativas quilombolas? Questiona muito isso também, né? Eu acho que esses dois textos se casam, se dialogam muito bem aí. Eu queria mostrar para o meu povo, né? Porque ela também era... ela era professora, né? Era professora na comunidade e tal, foi inserida, né? E ganhava salário e tudo mais. Ela começou a se questionar também que tipos de... se isso era realmente importante, né? O salário, ser assalariado e tudo mais, né? E também não viver, por isso que ela coloca como agricultora também, né, gente? Então eu queria mostrar para o meu povo que podemos aprender a cultura do outro para nos defender. Era aquilo que eu estava dizendo no início, né? Por que não usar, se instrumentalizar, né? Não só do conhecimento e tal, ou da cultura, mas também das ferramentas, sabe? Para entender melhor o outro e que podemos estudar a cultura deste outro sem perder ou deixar de valorizar a nossa. Outra questão que pesou para mim é que o sistema de escolarização como um todo, no mundo todo, é muito falido. Isso é especialmente grave no Brasil. É absolutamente vergonhoso o sistema da educação que se coloca na grade curricular para os educandos. E se eu digo que a educação do povo juruá é falida, então imagina a educação para o povo guarani. As escolas estaduais e municipais que estão dentro das aldeias guarani de todo o estado de São Paulo entraram nessas aldeias sem preparação, sem que fossem pensadas as consequências disso.
Como as aldeias não estavam preparadas, naturalmente não havia nenhum plano político, pedagógico. Isso é com toda certeza, né? Isso é nítido, assim, tanto para as populações quilombolas, ribeirinhas e tudo mais. Esse tipo de conhecimento, essa simetria, esse conhecimento simétrico, fluido, ele não foi levado em questão. É muito mais a gente leva, muito mais a gente não, praticamente não existe uma troca de conhecimento, né? É uma imposição de conhecimento. Assim como o ensino também da história, a história do continente africano do ensino afro-brasileiro também, né? Esse é o questionamento central desses dois livros, assim, desses dois artigos que a gente está trazendo. Então, é uma educação diferenciada para os povos indígenas. O que seria essa diferenciada? É entender esses seres tais, né? Essas ontologias, entender esse pensamento, né? Essa relação com o mundo. E isso que é importante, né? Essa alteridade, se colocar no outro, pensar como o outro também, como que o outro enxerga o mundo, como que o outro vê o mundo, qual que é a síntese do seu pensamento, como que é o olhar, enfim. E para piorar, as pessoas nas aldeias colocam na cabeça que a escola é o futuro. Com isso, muitas vezes, as crianças e jovens deixam de aprender sua cultura tradicional porque estão indo para a escola. Se a escola é o futuro, se a escola vai garantir o futuro, então por que aprender e fazer outra coisa? Esse modo de pensar é um grande risco. A escola não pode ser pensada assim. Quando o aluno termina o ensino médio, ele não vai ter emprego garantido na aldeia. Ou seja, não é o emprego, às vezes não é tudo, né? Porque é outro significado isso. Acho que é mais para se apropriar desses significados do que um emprego em si, né? Se apropriar do conhecimento. E hoje em dia está tendo busca ativa, né? Eu vi o Krenak falando que está tendo busca ativa nas aldeias para levar para as universidades, né? E aí também corre um risco, né? Qual que é a universidade, qual que é o ensino nas universidades que também respeita esses tipos de conhecimento, né? Tradicional. Se temos contato com a cultura do Juruá há 500 anos, isso é a demonstração de que, de fato, o Juruá, os brancos, né, poderiam se tornar selvagem, continuar vivendo e ter um pouco mais de respeito com o planeta Terra, né? E para finalizar, gente, que já estamos quase com o tempo também, né? Peneirar o que vem para dentro da aldeia relativo à educação e conversar com as pessoas sobre isso, até onde você aceita isso, até onde você tem que ter isso também, isso uma comunicação interna, né? Até que ponto o que vem para dentro, né? O que é do Juruá que ela fala, né? O que vem para dentro, né? Quando chega, né? Essas informações. Então, é uma preocupação dela, né? Até onde você aceita isso, até onde você tem que ter isso também, sabe? Que às vezes não é ter, às vezes é muito mais ser para eles, né? Então, tento diminuir o conflito do que chega com a dinâmica tradicional guarani de ter só o suficiente para uma vida tranquila e saudável, né? Simples, mas complicado, né? Para a gente. Talvez um dia o Juruá perceba que é importante apoiar a questão indígena não porque somos bonitinhos, coloridinhos ou porque usamos peninhas e temos criancinhas pintadas, ou seja, pejorativo, né? Ai, que bonitinho, ai, que menininha, né? Não só isso, sabe? Mas aquilo que eu estava dizendo isso, né? Como que esses saberes podem contribuir para um futuro melhor, né? Mas por uma questão de sobrevivência de todas e todos. Podem acusar os indígenas de tudo, quando é tipo de coisa, mas os povos indígenas são as únicas pessoas aqui no Brasil que respeitam a natureza de fato. Basta digitar no Google Territórios Indígenas no Brasil para visualizar. Em suma, pessoal, acho que fechamos por aqui.
No mais é isso, são dois textos complementares, assim, que nos trazem, são pequenos, curtos, né? Mas que nos têm muito a dizer aí e sobre esses significados. Fala, seu Carlos. Só parabenizar a sua exposição. Eu achei muito. Eu não havia lido os textos ainda. Eu vou ler, mas eu achei sua explicação muito esclarecedora e instigadora. Vou ler com bastante vontade, porque eu achei bem bacana. Obrigadão. Obrigado, cara. É um texto curto, em pouco tempo, assim, você lê os dois, assim. Muito Show de bola. obrigado mesmo. Eu achei meio confuso, mas acho que deu para entender e trazer a síntese do livro, assim. Não, deu demais. Deu demais, foi bem legal. Maravilha, maravilha. Obrigado, então, gente. Acho que podemos encerrar por aqui e até a próxima. Muito obrigado. Sabadão, tamo aí. Até sábado. Sábado é o... Deixa eu tirar aqui. Sábado eu falei que ia gravar uma aula extra do Tardif, só que aí a gente vai dar para fazer no sábado. Sábado a gente vai trabalhar com as diretrizes da educação especial no estado de São Paulo e a gente encaixa o Tardif no meio e vai dar certinho. Até lá, pessoal. Até lá, muito obrigado mais uma vez, viu, pessoal? Até sábado. Até logo. Tchau, tchau.